Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou pela primeira vez, não está inscrito ainda e puder, se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, comente alguma coisa, compartilhe com amigos, porque esse vídeo é muito importante. O dia 15 de dezembro foi muito movimentado, isso porque logo pela manhã a Polícia Federal, cumpriu aí mandatos de busca e apreensão na operação que investiga supostas propinas na reforma da Arena Castelão para a Copa de 2014. E no meio dos nomes que foram alvo aí dessa busca e apreensão, estavam então as residências de Cid Gomes e também de Ciro Gomes. A investigação aponta indícios do pagamento de 11 milhões em propina por meio de dinheiro vivo ou doações oficiais. Essa notícia logo saiu pela manhã, caiu como uma bomba no mundo político e também fora dele. Todos os grandes jornais repercutiram a notícia. A investigação parte da obra que foi finalizada em 2012, portanto, uma coisa de 9 anos, cuja delação foi feita 5 anos depois, e 4 anos depois da delação é que a gente tem esse desdobramento, o que passa a sensação para muitos, eu vou falar sobre isso, de que nada mais é do que uma operação com fins políticos, com fins eleitoreiros, já que estamos aí há 10 meses das eleições. Ciro Gomes, pouco tempo depois de que tudo isso aconteceu, foi às redes sociais e se defendeu com a seguinte nota, que também ocupou aí os grandes jornais. Disse ele: até esta manhã eu imaginava que vivíamos, mesmo com todas as imperfeições, em um país democrático. Mas depois da Polícia Federal, subordinada a Bolsonaro, com ordem judicial abusiva de busca e apreensão, ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade. Continua ele dizendo: o pretexto era de recolher supostas provas de um suposto esquema de favorecimento a uma empresa na licitação das obras do estádio do Castelão para a Copa do Mundo de 2014. Chega a ser pitoresco, reforçou Ciro Gomes. O Brasil todo sabe que o Castelão foi o estádio da Copa com maior concorrência, o primeiro a ser entregue e o mais barato construído para Copas do Mundo desde 2002. Ou seja, foi o estádio mais econômico e transparente já feito para a Copa do Mundo. Mas não é isso, e sejamos claros, continua o Ciro. Não tenho nenhuma ligação com os supostos fatos apurados. Não exerci nenhum cargo público relacionados com eles. Nunca mantive nenhum tipo de contato com os delatores. O que, aliás, o próprio delator reconhece quando diz que nunca me encontrou. Tenho 40 anos de vida pública e nunca fui acusado nem processado por corrupção. Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura à presidência da República. Da mesma forma, tentaram 15 dias antes do primeiro turno da eleição de 2018. O braço do Estado policialesco de Bolsonaro, que trata opositores como inimigos a serem destruídos fisicamente, levanta-se novamente contra mim. Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar me intimidar e deter as denúncias que faço todo dia contra esse governo que está dilapidando o nosso patrimônio público com esquemas de corrupção de escala inédita. Nunca me senti um cidadão acima da lei, mas não posso aceitar passivamente ser tratado como um subcidadão abaixo da lei. Sou um homem do embate, do combate e do direito. Essa história não ficará assim. Vou até as últimas consequências legais para processar aqueles que tentam me atacar. Meus inimigos nunca me intimidaram e nunca me intimidarão. E finaliza ele em caixa alta dizendo: ninguém vai calar a minha voz. Em seguida, Ciro recebeu a solidariedade de diversos políticos e jornalistas, e pessoas que valorizam a democracia, sejam essas pessoas vinculadas à esquerda ou à direita. Vou citar aqui de início, talvez aquele que causou aí uma maior repercussão. Lula saiu em defesa de Ciro Gomes, assim como Dilma Rousseff, praticamente com as mesmas palavras do Lula, Guilherme Boulos, Alexandre Frota, Camilo Santana, Reinaldo Azevedo, Fabiano Contarato, Flávio Dino, Gleisi Hoffmann, Rodrigo Maia, Juliana Brizola, Randolfo Rodrigues,
Silvio Almeida e muitos outros. Importante destacar que neste momento não vale aqui fazer cálculo, mas o fulano é meu adversário, porque quando você comemora que um adversário é perseguido, que é vítima de uma injustiça, daqui a pouco o perseguido pode ser você, o injustiçado pode ser você. Então esses valores aqui devem ser preservados por todos que prezam pela democracia. Assim como o próprio Ciro, diante dos abusos da Lava Jato, colocou o dedo na ferida e foi muito mal compreendido em 2018. Hoje, quando está comprovado que a Lava Jato, sob o pretexto de combater a corrupção, o que todo mundo valoriza e deseja, cometeu muitos abusos, muitas ilegalidades. Quando o Ciro falou isso lá atrás, aí muita gente, mas o Ciro não pode falar isso. Hoje está comprovado. E desses apoios que o Ciro recebeu, eu vou destacar dois. Flávio Dino, que era juiz, antes de entrar para a vida política, disse o seguinte: minha solidariedade a Ciro Gomes. Não vi, pelos fundamentos até aqui revelados, razão para medidas coercitivas decretadas, entre as quais busca e apreensão para apurar fatos supostamente ocorridos há 8 anos. Investigações podem ocorrer, mas sempre observando as garantias legais. E Boulos resumiu bem: a operação de hoje contra Ciro e Cid Gomes tem cara e cheiro de perseguição política. Requentar um caso de 10 anos atrás para fazer uma operação midiática é o mesmo modelo que o lavajatismo utilizou desde os primórdios. Lawfare e perseguição devem ser condenados sem seletividade. E alguns bolsonaristas e moristas comemoraram, mas isso já era esperado. Então aqui, além do dedo do Bolsonaro, cuja PF é subordinada, pode ter também uma participação de pessoas que ou estão vinculadas a Sérgio Moro, já que um enfraquecimento do Ciro pode favorecer a candidatura do ex-juiz, ou aqueles que estão lá ainda adotam métodos utilizados na Lava Jato, que é o seguinte: você cria uma operação midiática, como se criou hoje, vai para a imprensa, que faz um estardalhaço danado, no final solta uma nota da pessoa envolvida, e aí muita gente que não acompanha a matéria além da manchete fica com a sensação de que esses que estão aqui sendo alvo da Polícia Federal são criminosos. E lá na frente, daqui 1, 2, 3 anos, quando for comprovado que o Ciro e o Cid, por exemplo, não tem nada a ver, aí o jornal, quando muito, destaca ali alguns segundos para falar: a operação tal, finalizou, fulano não virou nem mesmo réu. Enfim, é uma coisa que causa na sociedade uma condenação por antecipação. Então, é necessário destacar isso aqui, mas eu consegui acompanhar alguns jornais e eles deram grande destaque para a nota que o Ciro Gomes publicou. E o Ciro não se calou e nem poderia, deu a cara para bater, foi dar entrevistas e foi explicar aquilo que está acontecendo. Eu separei aqui, eu parei para gravar esse vídeo às 19 horas do dia 15/12, às 10 horas Ciro esteve no Datena, às 12 horas no UOL, às 15 horas na Globo News, às 16 na CNN, às 17 no My News, às 18 horas na Rádio CBN. Isso até a hora que eu parei para gravar. Talvez quando eu publicar esse vídeo, o Ciro já tenha falado em alguma outra emissora, em algum outro site. E o Cid Gomes, governador na época da construção do estádio, ou da reforma, deu uma entrevista coletiva com a imprensa presente e reforçou o que o Ciro havia dito e explicou também, ele deu maiores detalhes. Ele preferiu resumir numa palavra o que está acontecendo: molecagem. Disse que a Polícia Federal está aparelhada, que pode ter o dedo nessa operação de um vereador de Fortaleza, que é bolsonarista, ligado ao capitão Wagner, que é ligado a Bolsonaro, e que pessoas sabiam que essa operação aconteceria. Ou seja, isso não pode acontecer de forma alguma. Tanto o Cid como o Ciro destacaram que os policiais, ao cumprir ali os mandatos, estavam até meio que constrangidos, tamanha era a aberração. E o Cid destacou várias coisas, como por exemplo, que na execução dessa obra não teve reajuste. O que acontece com muitas obras. Inicialmente tem ali um contrato, por exemplo, de X milhões e no final é finalizada com 2, 3, 4X. Porque precisou, teve aqui alguma coisa que aconteceu. Não, na verdade, na Arena Castelão foi o inverso. A obra ficou mais barata do que o previsto. Eu vou deixar aqui um link, por exemplo, que vai dizer o seguinte: o Castelão adiantou o cronograma. Inicialmente, as obras deveriam terminar em abril do ano que vem. Orçado em 617 milhões no início dos trabalhos, em dezembro de 2010,
O estádio foi concluído ao custo de 518 milhões e também tem capacidade para abrigar 64 mil torcedores. Até um internauta brincou, né? É a primeira vez que eu vejo superfaturamento para uma obra ficar mais barata. O CID deu alguns outros detalhes, como por exemplo, de que além de tablet, celular e computador, que era o que estava ali no mandato para ser apreendido, eles apreenderam também 55 mil reais que ele tinha em casa e o CID mostrou a declaração do imposto de renda que consta esse valor ali em espécie, ou seja, tudo feito às claras e no caso aqui o dinheiro que não era para ser apreendido foi também. E a coisa tão absurda que agora no finalzinho da tarde a gente começou a perceber uma movimentação em que a cúpula da PF reconhece que a ação aí pode ter sido de fato um tiro no pé. A Bela Megali no Globo informou o seguinte: operação contra Ciro Gomes causa incômodo na PF. E ela destaca na matéria: a operação da Polícia Federal, deflagrada nesta manhã contra os irmãos Ciro e Cid Gomes, gerou grande incômodo entre integrantes no órgão. Delegados da PF criticaram especialmente a cronologia da ação que mirou o pré-candidato à presidência pelo PDT e seu irmão, que é senador. A avaliação de delegados feita à coluna é que a ação policial, abre aspas para eles, fará barulho, mas não será efetiva. Pois bem, é nesse barulho que os opositores de Ciro estão interessados. Esse modelo lavajatista de fazer um barulho enorme, desgastar a imagem da pessoa para depois ver se acha alguma prova, tem prejudicado a imagem da Polícia Federal, disse um delegado à coluna. E a Folha informou, pessoal, eu vou deixar links e mais links aqui embaixo no comentário fixo. E a Folha vai dizer na manchete: cúpula da PF veta entrevista coletiva e classifica a operação contra Ciro como lavajatista. Direção do órgão barrou coletiva de delegado para evitar maior exposição no caso. Bom, e diante disso tudo, eu acho o seguinte, que a forma como o Ciro Gomes reagiu de imediato acabou ajudando com que ele mostrasse para a sociedade, de fato, os seus argumentos. Ele disse, inclusive, que não se coloca acima da lei. Agora, ele condena a forma como isso foi feito. E a sua nota foi muito esclarecedora. E a forma como ele se portou diante de tudo isso, não se omitindo, não se escondendo, não se calando. Pelo contrário, deu a cara para bater e concedeu seguidas entrevistas aqui, assim como o Cid Gomes, convocando uma coletiva de imprensa. Então, a forma como eles trataram o assunto, eu acho que ela serve de exemplo. Quem dera todos aqueles que viram alvos da Polícia Federal fizessem o que os dois fizeram neste dia. E eu espero que a sociedade reconheça esse gesto, né, de coragem, de transparência, de firmeza, enfim, de colocar de fato o que aconteceu. Agora, se isso vai ter impacto eleitoral, se as pessoas vão reconhecer isso, é uma outra questão. Como muita gente não está nesse momento preocupada com eleições, eu nem acredito que na próxima pesquisa Ciro vai perder ou vai ganhar por conta do episódio. Não acho. Mas, repito, a forma como os dois lidaram com a situação, isso é algo que merece ser valorizado e mostra para a sociedade de uma vez por todas que eles têm compromisso com a questão pública. E se lá na frente, eventualmente, algo for comprovado e tal, ok, mas por enquanto não podemos fazer um pré-julgamento. Pelo contrário, pelo que foi esclarecido, pelos fatos em relação ao estádio e pela forma como tudo está sendo administrado, passa de fato segurança para o eleitor e para aqueles que vão além das manchetes de que os dois aqui estão interessados em que tudo seja apurado e tudo seja esclarecido. Agora, uma coisa é certa, não duvidemos de que daqui até as eleições essa mesma investigação pode ser requentada várias vezes. Esse também é um método lavajatista, como o Ciro disse, 2 semanas antes das eleições de 2018, enfim, requentaram uma investigação que já não tinha dado em nada, como continuou não dando. E não é só o Ciro a vítima, vários candidatos, enfim, podem sofrer com isso em 2022, como alguns já sofreram em 2018. Então é importante que os democratas se unam contra todo e qualquer tipo de abuso, porque, repito, se alguém comemora hoje que o adversário é vítima de uma injustiça, amanhã essa injustiça pode se virar contra aquele que comemora. Então,
Toda a atenção nesse caso é pouca e a repercussão que teve até esse momento foi muito positiva. O Ciro, tirando alguns que não têm compromisso com a democracia, o Ciro recebeu a manifestação e a solidariedade de muitos daqueles que, enfim, são democratas e prezam pelo Estado de Direito. E eu peço a todos nesse final que não estão inscritos ainda, se puder, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais gente para o canal Politizando, que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.